Oi, gente, aqui é a Batatinha e a receita de hoje é a penúltima receita de festa junina. Bom, essa receita foi muito mais fácil do que eu achei que seria e hoje a gente vai fazer pastel. Pastel não é a coisa mais festa junina que existe, mas eu também nunca fui numa festa junina que não tinha pastel. Eu sempre comi pastel em festa junina. Hoje esse pastel eu vou rechear com carne, porque é o que tinha sobrando na geladeira aqui do almoço de sábado. Mas se você quiser, pode fazer seu pastel com palmito, com queijo e presunto, o que tiver sobrando na sua geladeira. Pode fazer doce também, com goiabada, com doce de leite. Eu acho que é uma boa ideia até. Mas vamos para a receita. Para começar, eu coloquei 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de chá de sal em uma vasilha. Dei uma misturada e deixei de lado. Num pote separado, eu coloquei 1/4 de xícara de água, em temperatura ambiente mesmo, não precisa ser nem quente nem gelada. Adicionei também um ovo, 1 colher e meia de sopa de óleo, 2 colheres e meia de sopa de cachaça e misturei bem. Eu fui adicionando na farinha até incorporar bem. Quando eu percebi que as coisas estavam ficando já uniformes, eu comecei a misturar com a mão até a massa ficar lisa. Não precisa sovar muito, porque se sovar muito a massa vai ficar elástica, é só até a massa ficar lisa mesmo. Senão a massa do pastel fica muito elástica e fica difícil de abrir. Depois eu separei a massa em 2 partes e abri com um rolo de macarrão. Se você não tiver rolo de macarrão, pode usar uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja, um copo. Eu recomendo tentar deixar a massa o mais retangular possível para ficar mais fácil de cortar na hora. E o mais fino possível também. Mas se você reparar que ela está muito fina, ficando transparente, aumenta a espessura porque senão ela vai rasgar quando você rechear. Então eu enrolei no plástico filme, eu abri num tamanho de mais ou menos 34 cm por 26 cm, enrolei no plástico filme, eu usei 2 folhas de plástico filme, né, por causa do tamanho, e enrolei e levei à geladeira por 2 horas no mínimo antes de usar. Na geladeira, essa massa dura tranquilamente 15 dias. Então, se você quiser, pode fazer agora, pode fazer bastante e deixar reservado durante a semana você vai fazendo pastel. Depois de 2 horas, eu cortei a massa e deu 8 pastéis pequenos. Pequeno para médio, na verdade, né? Mas se você quiser, pode usar um cortador redondo. Eu só não usei porque eu fiquei com medo de sobrar massa e ela ficar ressecada e eu não consegui reaproveitar. Então eu preferi fazer o quadrado mesmo, retangular mesmo, porque fica mais fácil de estar do tamanho certo e não sobrar massa. Aqui, como eu disse já, né, eu recheei com carne moída que tinha sobrado na geladeira. É uma carne moída simples, com molho de tomate, cebola, alho. Aí, como eu gosto de carne moída com azeitona, eu sempre coloco uns pedacinhos de azeitona e um pouquinho de molho de tomate. Mas dá pra fazer com queijo, com presunto, com queijo de presunto, com goiabada, com doce de leite. Até mesmo sem recheio fica muito bom. O pastel, o famoso pastel de vento, né? Inclusive dá pra também cortar em quadradinhos pequenos, fritar e depois você polvilha com açúcar e canela por cima e fica muito gostoso. É ótimo pra comer num lanchinho ou aquela coisinha pra beliscar quando você tá com vontade. Eu fritei em óleo quente e ele frita bem rápido, cerca de 40 segundos no máximo de cada lado. Eu tava com a panela no fogo médio para alto, então vê aí no seu fogão como que é. Fica de olho para não queimar. E essa massa também pode ser usada para fazer lasanha. Ela funciona muito bem para fazer lasanha. Quando você for usar, você não precisa nem colocar ela para cozinhar antes. Você já abre a massa, corta as tiras e recheia a sua lasanha com ela sem cozinhar antes. Aí depois você leva ao forno que ela cozinha junto com no tempo do queijo gratinar e do molho cozinhar, né, do molho esquentar, a massa cozinha, dá mais ou menos uns 15, 20 minutos no forno, então ela funciona muito bem como massa de lasanha. A cachaça faz muita diferença no sabor, eu sei que é uma dose pequena e tal, então não precisa comprar uma garrafa inteira, você pode ir num barzinho perto de casa, compra 2 doses, coloca numa garrafinha e leva para casa. Vai ser o suficiente para fazer 2 receitas dessa. Como eu disse antes, essa massa serve para doce e serve para salgado. E quando for montando, sempre coloca o plástico separando, porque senão a massa resseca. Então se você for guardar, então deixa sempre ela enrolada no plástico. Se você já estiver recheando, já estiver usando para fritar, deixe sempre com plástico, porque senão ela gruda no prato ou ela gruda na outra massa. Então se você colocar uma massa em cima da outra, elas vão grudando uma na outra. Então sempre tem que separar com plástico. Agora testem na sua casa e me diz o que você acha.